Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar de auditores de ponto. Deixa eu só confirmar se já está todo mundo aqui. Ou se a gente espera mais alguns minutinhos. Mais algumas pessoas para entrar, mas eu acho que a gente já pode iniciar e depois do webinar tem a gravação, então vocês podem ter acesso depois ao conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, o objetivo desse webinar é a gente falar dos auditores de ponto, né? São rotinas, são produtos que nós desenvolvemos dentro da Senior, que tem o objetivo de facilitar a vida de vocês no momento de conferir o ponto, de literalmente auditar o que o teu time está, ou o teu time, ou a empresa como um todo está cometendo aí de infração dentro do ponto, né? Então, acredito que vocês estão vendo a minha tela aí, né? Nesse menu, nós colocamos essas soluções, né? Já adianto que essas soluções, elas permitem uso de trial, então, se vocês quiserem testar antes de adquirir, alguma coisa nesse sentido, vocês podem testar o produto por 10, 15 dias, isso a gente pode combinar também, e isso é um ponto bem interessante, porque só adquire o produto se realmente gostar, né, e gera mais segurança aí para vocês. Bom, então, dentro do menu Cálculos, Apuração, Listar, Auditoria de Apuração, ficam todos os relatórios que geram tanto a gestão das infrações de ponto, quanto a gestão de justificativa de marcações. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat ali, tá, pessoal? Que aí eu dou umas pausas aqui e olho no chat, que está nessa outra tela aqui do lado. Bom, então, como que funciona o infrações de ponto, né? Que esse é um produto que a gente já tem aí em diversos clientes, tá? Ele faz a apuração de 8 infrações de ponto, são informações gerenciais, visões visões para o gestor. Se você tem um painel de gestão, por exemplo, dá para colocar lá, e ele respeita a abrangência de centro de custo, a abrangência de cargo, a própria hierarquia de postos, então dá para o gestor acompanhar todas as infrações que o seu time vem cometendo, né, referente ao ponto. Bom, aqui na tela de entrada, a gente coloca o período de apuração, então, que período que eu quero processar as infrações. Por que existe a necessidade do processamento, né? Porque como são informações muito pesadas e de difícil apuração, eu preciso processar antes de mostrar. Porque se eu coloco processamento para o gestor ver o processamento enquanto ele está esperando o relatório, vai ficar extremamente lento, né? Então, o objetivo desse relatório é que ele seja muito rápido. Então, para isso, vocês, como usuários do sistema, como gestores dessa rotina, precisam sempre processar o relatório antes. Coloca o período, né, que vocês desejam processar aí, se vai estar demitidos ou não, e aí vem todas as infrações que são apuradas, se vocês querem processar essa infração ou não. Então, 7 ou mais dias trabalhados, essa é aquela infração que o colaborador não faz o DSR, né, dentro dos 7 dias. Então, ele trabalha mais de 7 dias, 7 ou mais, sem o DSR. Se houve trabalho no DSR,
né, no DSR normal, essa é uma outra infração. Intervalo de 35 horas entre jornadas, então, entre os DSRs, se não houve o mínimo de 35 horas cumpridas. E aí entra um campo de tolerância. Esse foi um pedido que veio, ele veio, não veio original no produto, e aí a gente incrementou, porque alguns clientes queriam colocar uma tolerância que seja de 5 minutos, 10 minutos, então nós inserimos tolerâncias por infração, né? E aí fica disponível para utilizar ou não, também não tem necessidade de utilizar. Horas extras acima de 2 horas, também uma tolerância. Jornada superior a 6 horas no dia. Essa daqui é 6 horas sem a refeição, sem o intervalo, tá? Intervalo menor que o previsto. Essa infração, ela verifica se o colaborador fez menos de 6 horas no dia, então ele valida 15 minutos. Se o colaborador fez mais de 6 horas trabalhadas no dia, ele valida 1 hora, tá? Interjornada menor que 11 horas, essa infração é aquela que, se no dia anterior eu saí um pouco mais tarde, no dia seguinte eu voltei um pouco mais cedo e não cumpri 11 horas de intervalo entre as jornadas, é isso que essa infração apura, tá? Opção de lote, e aí filtros gerais para você colocar, né, colaborador, filial, local, centro de custo. Não quero processar uma determinada infração, porque, para mim, ela é irrelevante. Então, basta indicar que essa infração aqui, ela não deve ser processada, por exemplo, e aí, partindo daí, o sistema vai pular essa verificação, né? Clique em OK, o sistema vai carregar uma barrinha de processamento e concluir esse processamento só com uma mensagem na tela. Processamento realizado com sucesso. Eu já deixei isso processado, tá? E aí, agora, a gente tem as visões disponibilizadas. Tem a visão por centro de custo, tem a visão por filial e a visão por local. Vamos entrar na visão por centro de custo como exemplo. Esse relatório ele tem filtros de admissão. Então, vamos supor que, por alguma razão, a empresa quer saber as infrações de ponto cometidas por colaboradores de determinado centro de custo que foram admitidos em determinado intervalo. Você pode colocar a data aqui. No caso, eu coloquei uma data bem abrangente, como 1/1 de 1910 e 1/1 de 2021, porque eu quero a base inteira, né? Não importa a data da admissão. O período de apuração das infrações, 1/7 a 31/7 do meu exemplo, tá? Mas aí você vai colocar o seu período de ponto, 16 a 15, 21 a 20, conforme for aí na sua empresa. Eu vou deixar como listar demitido sim, porque se um demitido cometeu uma infração dentro desse período, por mais que ele esteja demitido hoje, eu quero enxergar. Então, eu vou deixar como sim aqui. Filtro de empresa, né? Coloca uma ou mais empresas, eu vou colocar só uma por enquanto. E aqui tem N outros filtros, né? Local, sindicato, cargo, hierarquia do cargo para empresas que usam, vínculo, centro de custo, código de deficiência, tipo de salário, entre outras coisas. Bom, vou clicar aqui em OK. Como a informação está pronta na base, o que isso quer dizer? Que aquele relatório 301 que eu mostrei ali agora há pouco, ele processa a informação e grava a informação no banco de dados, numa tabela específica que nós criamos. Então, qual a vantagem disso, né? O processamento ele já ocorreu, o que agiliza muito na hora de listar, e também a possibilidade da sua TI, por exemplo, isso já aconteceu com a gente, tá? Da sua TI colocar essas informações num BI próprio, em alguma ferramenta própria que eles têm costume em fazer, tá? Então, também tem essa possibilidade, a informação está lá e ela pode ser usada. Bom, nessa visão analítica,
eu vejo todas as informações no maior nível de detalhe possível. Então, como lá na tela de entrada, eu coloquei de 1 a 31, ele me trouxe todos os colaboradores que tiveram infração nesse intervalo. Então, vem a empresa, a matrícula, o nome do colaborador. Esse nome, pessoal, é um nome fictício, tá? Leandro, empresa 1, isso aqui é um nome, não é que o código da empresa vem no relatório, tá? A data da infração, as marcações que o colaborador realizou no dia da infração, qual que é a infração? Horas extras acima de 2, jornada superior a 6 horas sem descanso, intervalo de refeição inferior a 1 hora, e aí entra o caso da tolerância que algumas empresas pediram, né? Por exemplo, essa infração de 1 hora foi por alguns poucos minutos, então, no caso aqui, 3 minutos. Então, tem empresas que vão optar por colocar uma tolerância de 5 minutos nessa infração. Entre várias outras aqui, ó, vamos ver se a gente encontra mais alguma diferente, para eu dar um exemplo. Trabalha no DSR, ó, nesse dia, esse Denis aqui, ele era um DSR dele e ele trabalhou. Talvez foi uma troca de horário que não foi feita, alguma coisa assim, mas, como era previsto o DSR, ele gerou infração, né? Um outro exemplo legal aqui, ó. Esse mesmo Denis, ele saiu, essa é a infração de 35 horas entre DSRs, tá? Então, quando eu tenho um DSR, a hora que eu saí do dia anterior, até a hora que eu comecei a trabalhar posterior ao DSR, eu tenho que ter 35 horas. Nesse caso, ele não teve as 35 horas, porque a infração foi no dia 26, então ele saiu às 5h51 da manhã, e ele entrou no dia seguinte à 00h01, não deu 35 horas de DSR, então é uma infração. No próprio dia 26 ele trabalhou, inclusive, então você vê que no mesmo dia, ó, esse DEM tem 2 infrações, tanto o trabalho no DSR, que já automaticamente vai gerar um intervalo menor de 35 horas, então nesse dia ele tem 2 infrações. E podem ocorrer até mais, tá? Até 3 infrações no mesmo dia, como hora extra maior que 2, intervalo menor que 1 hora, ele pode ter N infrações no mesmo dia. Bom, e essa é a visão analítica, né? Essa visão, provavelmente, ela vai ser mais usada pelo próprio analista, pela própria pessoa que cuida do ponto, né? O gestor pode olhar também para ter acesso à informação, ou o RH, o próprio DP envia isso para o gestor, né? Filtrando lá o centro de custo dele, o cargo dele, enfim, para que ele tenha ciência do que os colaboradores estão fazendo. Agora, eu vou listar a visão, ó, nesse campo listagem aqui, né? Nós temos outras visões. Então, eu vou listar a visão sintética. A sintética, ela é um pouco mais gerencial, ainda tem alguns detalhes, mais a nível de quem é o colaborador, quando aconteceu, mas é uma informação um pouco mais gerencial. Bom, então, aqui a informação ela é gerada por centro de custo, porque eu estou no relatório que gera informação por centro de custo, mas nós temos outras 2 opções, que é por local e por filial. Bom, o que eu tenho aqui? É a matrícula do colaborador, o nome, o centro de custo, a data em que ocorreu a infração e as infrações em colunas e a quantidade delas por data por colaborador. Então, aqui no caso do dia 25/7, o Adenilson aqui, ele cometeu só uma infração, que é mais de 2 horas extras no dia. Então, o total aqui nessa coluna ficou somente como uma infração. Mas se ele cometer mais de uma no dia, ele vai também demonstrar. Então, eu tenho aqui um total do centro de custo desse ADM de produção. Como nesse ADM de produção ocorreram 10 infrações de jornada superior a 6 horas sem descanso
e 3 com mais de 2 horas extras, o total de infrações são 13 infrações. Talvez na tela vocês não estão conseguindo ver, mas acho que cadê um zoom, fica um pouquinho melhor. Bom, essa é a visão sintética, ou seja, ela sumariza por colaborador e por matrícula, por colaborador e data, qual é o total de infrações. Então, se eu tiver 4, 5, 6 infrações no dia, para o mesmo colaborador, o que é um pouco difícil, ele vai sumarizar aqui, do lado direito. Por exemplo, ó, esse Guilherme, no dia 24/7, ele teve uma infração de intervalo menor que 1 hora, e ele teve mais uma infração de trabalho maior que 6 horas sem descanso. Então, no caso, ele sumarizou 2 horas aqui do lado direito. E assim o relatório vem listando, centro de custo a centro de custo, colaborador a colaborador, data a data, até o final do modelo, que ele totaliza o último centro de custo. Bom, concluindo essa visão, nós vamos para a terceira e última visão desse relatório, que é a visão totais. Essa totais, ela é uma informação bem macro, com os totais de infrações, uma informação bem mais gerencial, né? Bom, então, o que nós temos aqui? Por centro de custo, eu não tenho mais o colaborador, não tenho mais a data que ocorreu a infração, eu tenho só o centro de custo e a competência da infração, e os totais de cada uma delas. Então, essa é uma informação muito interessante também. E no final total do relatório, ó, eu tenho um centro de custo aqui, serviços gerais, que ele teve 105 infrações no mês 7, por exemplo, tá? E aqui no final do relatório, eu tenho um total geral da competência de todos os centros de custo que eu listei dessa empresa, que totalizou aí, no caso, 891 infrações. No caso, a maior infração aqui foi essa de jornada superior a 6 horas sem descanso. Mas eu tive N outras, trabalho no DSR, intervalo menor que 35 horas, trabalhos corridos acima de 7 dias, ó, 6 infrações. Então, assim, é um volume considerável. Mais que 2 horas extras por dia, também é um volume bem grande de infrações. Agora eu vou explicar um pouco sobre a origem de cada apuração, né? Como que o sistema apura essas infrações. Interjornada, essa primeira coluna aqui. A análise é feita em cima das marcações do colaborador, tá? Eu não olho o que o sistema apura no dia a dia lá na apuração do módulo. A análise é feita via marcações. Intervalo menor de 1 hora, a carga horária para eu chegar nesse resultado de intervalo menor que 1 hora, ou seja, trabalhou mais que 6 horas no dia, também é feita via marcações. Então, eu também ignoro qualquer tipo de apuração que o sistema faça. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse relatório, ele é praticamente uma apuração independente, ele não é o que o ponto processa, ele tem seu próprio processamento à parte, tá? Intervalo menor que 15 minutos, a mesma regra do intervalo menor que 1 hora. Trabalha no DSR, esse eu olho o horário do dia, se está previsto um DSR, o relatório processa essa infração, se houver marcação, tá? Intervalo menor de 35 horas também olha marcações, não olha nada referente à apuração. Trabalhos corridos acima de 7 dias, esse também olha a marcação simplesmente, não importa o dia dele, se está previsto folga, DSR, se é um feriado, o que for. Jornada superior a 6 horas sem descanso também analisa marcações. E mais de 2 horas extras por dia, essa é a única infração que nós olhamos para o ponto. A quantidade de horas que o ponto apurou, na situação de ponto que está definida como horas extras,
aí, que é o tipo 16 no caso, aí sim ele pega do ponto. Por que pega do ponto, né? Porque existem regras de apuração e tolerâncias entre várias outras coisas que o ponto já faz isso nativamente, né? Então, nesse exemplo, é mais consistente pegar até do que o sistema apura. Bom, se tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat, tá? O relatório de infrações de ponto, ele é esse. Ele tem outras visões, a filial e a local, que a gente pode colocar aqui um filtro, um de 1910, um de 2021, filtro de admissão. O ponto, eu vou pegar o mês 7 inteiro, analítico, e vou listar o relatório. Ah, deixa eu fazer um ajuste aqui. Esse modelo ficou com a trava do trial. Essa mensagem que apareceu, nós colocamos ela para lembrar, né, que existe uma data limite de testes do relatório. Assim, quando nós colocarmos esse teste na base de vocês, caso vocês mostrem interesse no relatório, a gente sempre vai combinar uma data, tá? De limite de testes, né? Mas essa data pode ser estendida se vocês não conseguirem testar a tempo, tá? O relatório. Ó, essa é a visão analítica do relatório por filial. Essa visão, ela é idêntica ao relatório por centro de custo. Por quê? Porque é a visão analítica, né? Ela não tem a quebra por filial. Visão sintética, e aí agora a gente começa a ver a informação um pouco diferente. Bom, aqui ó, já é referente à filial, né? Antes, no outro relatório, a visão era o centro de custo, agora passa a ser a filial e os totais da filial. O mesmo vai acontecer para o relatório gerencial, ó, esse aqui é o total da filial, e o mesmo para a visão totais, que é por filial. E o mesmo vai acontecer por local, tá? Que ele vai fazer as quebras por local ao invés de centro de custo e filial. A visão total, no caso, eu só tenho uma filial nessa empresa, então ele sumarizou tudo numa única quebra aqui, ao invés de quebrar vários centros de custo, né? Bom, esse é o infrações de ponto. Agora eu vou apresentar para vocês o justificativa de marcações, tá? Qual que é o objetivo desse relatório? Ele tem como visão dar para vocês, tem como objetivo dar para vocês uma forma de fazer a gestão das justificativas mais usadas no momento de digitar as marcações de ponto. Principalmente para quem tem gestão de ponto, que é descentralizado, ou ainda para quem não usa gestão de ponto, mas quer ter uma visão um pouco mais gerencial dos principais motivos. Por exemplo, o gestor da área quer saber, bom, quantas marcações são digitadas por conta de um equipamento quebrado dentro da minha empresa? Quantas marcações são digitadas por esquecimento? E entre outras visões, né? Ou determinado centro de custo, ele gera um trabalho muito grande para o ODP, porque tem que digitar muita marcação. Eu quero ter essa noção, né? Quantas marcações são digitadas por centro de custo por motivo. É um exemplo de visão, né? Então,
O que eu tenho nesse relatório? A data inicial e final. Eu vou usar o mesmo 31/7. Na data de referência, eu vou repetir o 31/7 aqui de cima. E eu quero listar os demitidos. Aqui embaixo, o que ocorre, pessoal? Eu devo inserir qual o motivo que eu quero em qual coluna. Então, no meu exemplo, eu tenho 4 motivos de motivo justificativo de marcação, né? Então, eu vou colocar na primeira coluna, eu quero o motivo 1. O meu motivo 1, ele é problema no equipamento. Esse próximo campo aqui é para informar o nome da coluna que vai aparecer no relatório. Por quê? Porque como a coluna, esse relatório ele aceita até 13 motivos de justificativo de marcação, a coluna é um pouco mais estreita. Então, no meu caso, como o motivo 1 é problema no equipamento, eu vou abreviar o nome do motivo aqui, do jeito que fique melhor para mim, né? Então, o meu motivo 2, esqueceu o crachá. Então, vou escrever crachá aqui. O motivo 3 é horário incorreto. Então, eu vou escrever horário, e ele limita um pouquinho ali. O motivo 4 é esqueceu de marcar o ponto. Esquecimento. E aí, do 5 para frente, eu não vou preencher porque eu não tenho esses motivos, mas eu poderia preencher até o 13º motivo, no caso, se eu tiver isso na minha base, né? Bom, aqui ele está processando. Esse modelo é um pouquinho diferente do outro. Como a informação é um pouco mais leve, não exige um processamento, tá? Ele é relativamente rápido de ser listado. Bom, aqui eu listei a visão sintética, eu vou voltar para a analítica depois, e então eu tenho o centro de custo e a quantidade de lançamento de marcações manuais, ou seja, se tem motivo de digitação, foi manual, por motivo de justificativa. Então, no caso aqui, eu só preenchi as 4 primeiras colunas, as demais ficam vazias. Se eu preencher a 7ª coluna e deixar as demais vazias, ele vai deixar tudo vazio e preencher só a 7ª, tá? E aqui o total de lançamentos por centro de custo. Então, qual o legal dessa informação, né? O DP, o RH, ele pode pegar esse relatório e dizer o seguinte, o setor fiscal, esse mês, 1/7 a 31/7, ele me gerou um total de 105 digitações de marcação. É uma informação que demonstra que é um setor que precisa, talvez, ser orientado, né, sobre a importância de não esquecer, sobre a importância de avisar quando o papel acaba do equipamento, qualquer coisa do tipo, porque ele gera um trabalho muito grande aí pro DP, né? Ou seja, pelo próprio gestor, que é ele que vai, pelo menos, confirmar essa marcação digitada lá no gestão de ponto. Eu vou mostrar outras visões. Esse modelo, a visão dele é aqui nessa abinha ordenação, tá? Então, vamos olhar a visão analítica. Na visão analítica, eu tenho o cadastro, o colaborador, a data em que ocorreu e qual foi o motivo. No caso, por exemplo, o Diogo, ele teve 2 marcações digitadas porque esqueceu o crachá, uma entrada e uma saída, alguma coisa assim. Normalmente, né, quando a pessoa esquece de marcar o ponto, o colaborador do DP, ele acaba tendo que digitar 3 até 4 marcações no dia. Então, no caso aqui, foram só 2, mas provavelmente uma parte da jornada ele preencheu corretamente. Bom, então esse é o relatório da visão analítica, né? A partir daí, ele é uma repetição de matrícula, data e qual foi o motivo da digitação de marcação. Total geral, 749 só de esquecimento de crachá
dentro desse período de 1/7 a 31/7. É um volume bem grande. Em seguida, eu vou mostrar para vocês aqui a visão sintética. A visão sintética, ela é por centro de custo e data. Então, quais são as visões? Analítica, que é o colaborador, a data, e em colunas os motivos. A visão sintética, que é centro de custo, data e os motivos. E a visão gerencial, que é aquela primeira visão que eu entrei, que é essa visão totais aqui, que me dá a informação sem a data. Ou seja, eu não quero saber a data específica, né, para gerar uma repetição de centros de custo ali e tal. Eu vejo o total geral desse centro de custo. Bom, conforme eu comentei no começo, todos esses relatórios que estão aí na tela, eles permitem o trial, né? Esse trial, se vocês quiserem colocar no ambiente, é só passar um e-mail ou me procurar o Cosme, que a gente, ou seu gestor comercial, seu gerente de projeto, que a gente instala provavelmente no mesmo dia, tá? É uma instalação relativamente rápida. Vai junto um manual de como operar, se ficar com alguma dúvida. E vocês já podem começar a testar o relatório de imediato, né, para ver se ele realmente vai ser um investimento para vocês. Ambos os modelos nós já temos em clientes funcionando, tá? Principalmente o Infrações de Ponto, que é um produto mais antigo, ele já deve ter aí para mais de 15, 20 clientes que já tem esse relatório. Tem de várias áreas, tem de usinas, tem de hospitais, tem de empresas administrativas, então ele é um produto já bem robusto, bem validado, tá? Vocês têm alguma dúvida que queiram colocar aqui no chat para a gente conversar? A apresentação dos produtos, eu já concluí. A Renata está digitando. Renata, tem sim, vai ter a gravação, tá? E aí a gente compartilha com todo mundo que participou aqui o link da gravação. Aí você vai poder assistir a hora que precisar, a hora que conseguir, tá? Pode ficar tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí sobre as infrações? Comentei sobre o trial. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade. O Renan tá, enquanto o Renan manda ali, eu vou mostrar para vocês um outro documento. Vou passar rapidamente por ele, só para vocês entenderem quais são as nossas ações, né, dentro da Senior. Hoje, esses dois produtos que vocês conheceram, eles são voltados à área de ponto, né? Só respondendo a pergunta do Renan, Renan, tem como subir esses relatórios de visualização lá no portal. Então, dá para o gestor acessar, tá? Respeitando a abrangência e tudo mais, conforme a hierarquia de postos, tá bom? Então, assim,
esses produtos que vocês conheceram, eles fazem parte de um pacote de N outros produtos que nós temos, tá? Qual que é o objetivo, né? Da onde surgiram esses produtos? Sempre a ideia é resolver problemas e dores que a maioria das empresas tem, né? Então, nós criamos uma série de itens aí que podem apoiar vocês no dia a dia, né? E uma coisa importante é que se vocês, por exemplo, tivessem uma ideia e solicitassem uma rotina de gestão das férias, igual nós criamos aqui, ó, eu vou clicar aqui. O esforço para desenvolver todo esse pacote, ele é um pouco elevado, né? Por ser o conceito de um produto, ele é comercializado por um valor muito inferior ao que seria para desenvolver o produto, tá? Então, ele é um pacote fechado. Nós, obviamente, estamos abertos a alguma sugestão que o cliente peça, ou ainda algum ajuste pequeno, ou algo que seja até maior, mas que ele seja fundamental para aquele cliente dentro de uma rotina que nós temos. Então, a gente pode sempre conversar e talvez acrescentar aquilo dentro do produto, por exemplo. Então, um exemplo de produto que nós temos é o Gestão das Férias, né? Ele é composto por relatórios, que são esses aqui, um relatório que lista a programação de férias, qual os dias de saldo. Ele é composto, por exemplo, por um relatório que tem o aviso de férias e o recibo de férias dentro do mesmo relatório. Ele tem um painel esse painel é muito interessante para o gestor, para ver quem está de férias, quem está afastado, uma visão mais simples, uma visão mais dinâmica, né? Da equipe daquele gestor. Marcações durante o período de férias, um relatório que traz essa informação. Ele traz um exportador e um importador de programações de férias para, por exemplo, empresas que querem automatizar esse processo, né? E nós temos várias outras coisas. Nós temos, por exemplo, um relatório para a conferência de DIRF. Não sabemos se esse ano vai ter DIRF mesmo ou não, né? Mas na época que nós criamos ainda tinha DIRF. Infrações de ponto, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos auditores de folha pro e-social, o gestão de férias, que eu acabei de mostrar, o gerador de contratos. Esse é um modelo que você parametriza os textos do seu contrato, colocando tags específicas que nós informamos a vocês, e o sistema automaticamente constrói o contrato conforme as tags que a gente combinou, tá? Que já vem pré-definida, cargo, salário por extenso, data de admissão, vencimento de contrato, tem várias tags, né, que você constrói seu relatório de forma dinâmica. O que mais nós temos aqui? Pacotes de conferência de folha, isso aqui é muito interessante também. Ele traz variação de líquido entre meses, variação de valores por evento na folha. Ele traz o bruto e o líquido, ou só você pode validar só o bruto, só o líquido, enfim, é bem interessante esse relatório aqui, apoia muito na conferência da folha, né? Rotina de controle de uniformes, diversos alertas, seja tanto para o gestor, seja para o RH, seja para, enfim, para quem você quiser definir especificadamente. Então, eu quero mandar, por exemplo, vencimento de férias para o gestor, para o colaborador e para o DP. Então, eu tenho um alerta para isso. E esse alerta, ele tem um formato, né, um visual do e-mail bem intuitivo, bem amigável, né? Você pode colocar logo no e-mail, o texto, ele tem alguns detalhes em vermelho, ele tem uma parte de dúvidas, se você quiser, procure o RH. Então, assim, dá para dinamizar e deixar um e-mail bem corporativo, bem legal.
Isso para todos os alertas, tá? Todos esses alertas são por e-mail. Um relatório para a conferência do processo de admissão. Esse relatório tem cerca de 120 a 130 colunas de informações cadastrais, dá para salvar em Excel. Cartão de ponto por e-mail, olerite por e-mail, para o colaborador, para a chefia, enfim, né? Nós temos uma parte de treinamento para quem tem o módulo, nós temos uma rotina de leitura de biometria para confirmar a presença em treinamento também, assinalamentos de plano de saúde lá no módulo de benefícios de forma automática no processo de admissão. Então, assim, é um pacote aí de itens que podem melhorar o dia a dia de vocês, né? Qualquer dúvida, pessoal, pode me procurar, pode procurar seu gestor comercial, pode procurar seu gerente de projeto. Meu contato eu vou deixar aí no chat, se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Aí, eu fico à disposição. O que a gente queria mostrar para vocês, para que vocês conhecessem, é o gestão de ponto mesmo, ou a rotina de infrações de ponto, né? Esses nossos auditores. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Agradeço a presença de todos. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou esperar uns 2 minutinhos para a gente encerrar. Não, acho que é isso, né? Então tá, pessoal. Agradeço a presença, muito obrigado. Tenham todos aí um ótimo dia, tá bom? Até mais.